nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o Nelson Rodrigues na televisão. Nós já falamos bastante do Nelson Rodrigues, que é a parte mais importante da dramaturgia, da teledramaturgia, mas não falamos ainda do Nelson Rodrigues, comentarista de futebol, né? E apresentador até de um programa. Essa é uma curiosidade interessante, né? A Cabra Vadia. Como é que era aquela história? A Cabra Vadia era um programa, né? Ele recebia pessoas para conversar, né? E havia no cenário uma cabra pastando, uma cabra real ali pastando. E ele falava dos assuntos mais... a imagem que me fica é a do Nelson conversando com o Otto Lara Rezende e falando dos assuntos mais diversos e, às vezes, assim, menos interligados. Como é que era? História bonitinha, mais ordinária, ou Otto Lara Rezende? Ou Otto Lara Rezende. É uma peça, né, de 62, que chama-se Otto Lara Rezende porque há um personagem que repete uma frase que é: o mineiro só é solidário no câncer. E o Nelson atribui essa frase ao Otto, que, por sua vez, diz que nunca disse a frase. E é o Otto também que ele atribui a história, que obviamente não é verídica, mas ele inventou e deu publicidade, do óbvio ululante. Ele dizia que o Otto Lara Rezende era um sujeito tão brilhante que devia andar com um taquígrafo ao lado, anotando as suas frases, que o Otto Perdulário ia soltando sem a menor preocupação de registrá-las, né? E é claro que era uma caricatura, o Otto era um cara brilhante de fato, mas o Nelson inventava histórias em torno dos seus amigos, né? O Rui Castro, no livro O Anjo Pornográfico, conta essa história do óbvio ululante, que ele dizia que o Otto Lara Rezende era tão distraído, enfim, que ele passava todo dia ali pela Baía de Guanabara, pelo Botafogo, e nunca tinha visto o Pão de Açúcar. E, de repente, ele viu o óbvio ululante, né? E repetia essa história como se fosse uma história verdadeira. Olha, nós ouvimos também o filho dele, um dos filhos dele, o Nelson. Aliás, nós já fizemos referência a ele, foi o filho que foi preso e torturado, né, durante a ditadura, o Nelsinho Rodrigues Filho, que dá um aspecto, um dos aspectos, né, da produção, da forma de produzir do pai, que ele lembra o ouvido, o cuidado que o Nelson Rodrigues tinha em ouvir. Vamos ouvir o filho. Era um ouvinte sensacional. Ele ouvia muito, e ele sempre achava que o ser humano tinha alguma coisa para dizer. Aliás, ele escreveu por 11 anos seguidos, diariamente, a vida como ela é. Você é uma mulher bonita, uma mulher jovem, bonita, ia conversar. De alguma forma, não sei porquê, você começava a se abrir. Aí ele perguntava: como é que vai seu amor infeliz? Uma forma de ele dizer. Aí você ia e você começava a se abrir com ele. Daqui a pouco se assustava, um dia ou dois depois, estava uma vida como ela é. Aí o fim era diferente, mas no início você começava a ler e achava: opa, isso eu conversei com ele. Quer dizer, buscava na realidade, né? Claro. Os personagens estavam na vida real, ou na vida como ela é. E tem também as falas, né, que são muito felizes nisso de trazer a língua coloquial para o teatro, né? A Bárbara Eleodora, crítica teatral, fala em ouvido de repórter, né? Que o Nelson tinha um ouvido de repórter, aquele ouvido capaz de captar e anotar rapidamente aquilo que alguém diz. E é isso, né, que faz dele o cara revolucionário do teatro, da linguagem, é isso que marca. Esse é um dos o aspectos grande divisor, é o aspecto da renovação que o Nelson opera, né? Não é uma coisa absoluta na medida em que Martins Pena, já no século XIX, Arthur Azevedo, tinham também a preocupação de trazer o coloquial para o teatro, mas o Nelson levou isso a extremos. Sobretudo, se você pensa na década de 40, em que havia certos hábitos assim, beletristas, né? Há precursores, Oduvaldo Viana, pai de Oduvaldo Viana Filho, né? Fez um teatro atento à língua coloquial, à língua das ruas. O Nelson fez o que o Nelson fez foi radicalizar e levar à perfeição essa prática do dramaturgo que escuta a rua. Eu acho que essa dimensão da escuta que o filho dele sublinha, eu acho que está muito bem expressa na obra dele, né? Que é um pouco nessa linha do que o Fernando está dizendo. O Nelson, você quando lê o Nelson... Agora, o Nelson tem uma coisa que, para mim, ao montar a Serpente, trabalhando na Serpente, ele não só radicaliza
como ele consegue chegar a um ponto de síntese do português nas falas, que ele não precisa terminar as frases. É verdade. As frases, mas eu não tinha intenção de. Aí você fala assim, mas intenção de quê? Né? Se você esperasse um coloquial... A continuação está em você. A gente não precisava da continuação. A frase interrompida, né? A frase interrompida. Ele tinha a ligação dele com a identificação que você faz com a linguagem utilizada na dramaturgia dele, e mesmo as crônicas dele, né, é tão imediata, né, que eu não sei se nem mesmo esses autores que você cita, que tentaram fazer essa construção de identidade com a linguagem popular, o Nelson foi mais longe. ele foi. Seguramente foi. Essa escuta da realidade cotidiana, né? Essa escuta e da realidade como ela é. A vida como ela é uma das expressões mais geniais que um escritor, um jornalista, um cronista, um dramaturgo inventa para expressar aquilo que ele está escrevendo, porque ele era um homem que fazia na crônica, no teatro, a vida como ela é. Né? E a vida é essa tragédia, essa mítica ou essa comédia, né? E que a realidade se traduz com todos esses elementos, através de todos esses elementos, e ele chegou à sofisticação na sua última peça, que é a Serpente, né? É o último texto que ele escreve, com essa sofisticação da linguagem mais popular e sem precisar Vocês estão falando da terminar linguagem, a frase. vocês estão falando da linguagem, mas também a estrutura da peça. Eu queria voltar lá ao vestido de noiva. Não é uma Por que o vestido de noiva, pela estrutura, vocês estão falando, revolucionou a linguagem, mas revolucionou também a estrutura. Né? Sim, Claro, porque ela está falando em 3 planos. Isso que eu queria que você contasse. Exato, o vestido de noiva aparece num momento em que as peças, em geral, se passavam em salas de visitas, não ultrapassavam muito isso, e a convenção era o realismo, né? Então, o vestido já renova tudo, porque o que se vê em cena é o que está no interior da mente da personagem principal, a Laíde, e é projetado, é materializado, mas tem origem nos seus delírios e nas suas são em 3 tempos lembranças. diferentes. Por isso que eu acho que... Realidade, memória e delírio. Realidade, memória Agora, Valsa número 6, ele também explora essa mesma, que são os minutos de morte de uma pessoa, de uma personagem, de uma menina, de alguém, né? E que ela começa a delirar e ele entra nessas dimensões da realidade e do delírio. Né? Só que na Valsa número 6, que o Sábato Magaldi chamou de vestido de noiva às avessas, o procedimento é assim, no vestido você vê em cena como se fosse um filme projetado, né, aquilo que está na cabeça da personagem. E na valsa, ela interpreta a mãe, o namorado, o pai, ela traz para si e mostra, né? Quer dizer, faz o namorado, enfim, mas o processo, né, que está sendo lançado tem uma dimensão mesmo, né? impressionante. Porque na valsa, tanto na valsa quanto no vestido, você tem uma mulher, né, uma jovem mulher que agoniza, na valsa é uma adolescente mesmo, né? E isso é traduzido ali à sua frente, quando na realidade essa personagem está ou morta ou no limiar entre vida e morte. Agora, uma coisa que é importante ressaltar, que eu não conheço, espero não conhecer, mas não existe nenhum ator ou atriz que tenha feito Nelson Rodrigues que não tenha, primeiro, se apaixonado, e segundo, sua vida, como diz o Hugo, o divisor de águas para o ator ou para a atriz passa pelo Nelson Rodrigues, porque os personagens e as personagens que ele apresenta, que ele dá para a gente realizar, são de uma riqueza, porque ele trabalha a dimensão psicológica, os delírios, né? Todo o gestual, a dimensão, os sentidos, os significados, é tão rico, é tão multidimensional que é apaixonante. Não tem eu como sinto a gente isso muito como latino, Eu não sei, não vejo como Shakespeare. uma obra absolutamente brasileira, sabe, brasileira mesmo. Não lo considero assim. E não é cartesiano. Ele tem realmente um universo que entra em todos lados, porque o que critica é a nossa cultura. E essa cultura existe na Latinoamérica inteira. Claro. Nós fomos obrigados a aceptar una cosa. Impositivamente somos lo que somos hoy. Cuando en la realidad nuestros pensamientos fundamentan otra cosa.
Olha, Entonces eso es muito forte e te leva a uma realidade política e emocional que é impressionante, não? Que não tem comparação. No mundo de teatro, em Latinoamérica, não vejo produz ódios e amores. Nenhuma outra pessoa. Ele foi odiado pela esquerda brasileira, se você quiser, né? E com justa razão pelas declarações que ele dava. Sim, mas aí que está, a gente poder dimensionar. Mas a esquerda brasileira foi fuzilada por vários de nós também, em um momento. A esquerda geral, em um momento foi fuzilada também por vários de nós na juventude. Também foi tratada como um conservadorismo absoluto. Eu acho que a discussão mais do Nelson... A discussão é muito ampla quando você fala de revolução com relação a qualquer coisa. O Nelson era um cara que tocava e atingia o espaço do comportamento, das mentalidades, né? Que é um espaço revolucionário também, né? E tinha uma visão política conservadora, né? Então, por sorte, né, os seres humanos são diversos, né? E daí a riqueza do Nelson, né? E como vários, a gente pode citar aí vários autores que são... E essa riqueza está ligada à mistura dos gêneros também. Ele é tão brasileiro, tão latino, porque ele trabalha o melodrama e a farsa. Exato. Entre outros gêneros, que há a influência expressionista, há o naturalismo, mas melodrama e farsa estão ali sempre colidindo, né? E são gêneros opostos, né? O melodrama tende a idealizar, a farsa desidealiza. E ao trabalhar com esses gêneros, ele estava mergulhando, né, num acervo coletivo que é o do teatro na América Latina, na Europa também. Olha, né? Fernando, nós mostramos o Nelson aqui falando das primeiras letras dele, né? Mas nós ouvimos também o Rui Castro, que é um grande biógrafo, né, do Nelson. O programa Caminhos da Reportagem ouviu o Rui Castro e ele fala de onde nasceu, né, a parte, o lado de teatrólogo do Nelson. Vamos ouvir o Rui. Vamos lá. Nelson praticamente nasceu dentro de uma redação de jornal e, na minha opinião, viveu a maior parte do tempo dentro de uma redação. Eu acho até que o grande cenário do Nelson não foi o teatro, o palco, e sim a redação de jornal. Eu tenho a convicção pessoal de que o Nelson tinha plena consciência do valor dele, sabe, da genialidade dele, da capacidade dele de enxergar, sabe, 30 anos na frente, 500 quilômetros à frente, e de que ele não seria entendido no tempo dele. Eu tenho essa absoluta certeza. Ele sabia tudo que estava fazendo. Será que ele não foi entendido no tempo dele, no geral, ou foi? Ele lança aí uma questão difícil, né? Porque ele sempre teve público. Sempre teve Houve público. Críticas, mas teve público. Não, O Nelson foi ouvido também até pelos erros, digamos, de avaliação que cometeu, né? Pela teimosia, pelo humor, né? Ele ridicularizou alguns personagens dos quais ele não gostava, como foi o caso de Dom Helder, né? Então, assim, ele era um provocador permanente. Isso também excita muito as pessoas, né? Isso também traz. Eu acho que uma pessoa como ele, que lidava com e era um psicologicamente, visionário, era genial, sem dúvida. Ele era um homem, eu acho que é isso. Ele era um homem genial, trabalhava a psique, ele sabia como tocar, como mexer, como incomodar. E claro, ao incomodar, as reações eram imediatas, né? Para o bem, para o mal, para o ódio, para o amor, né? Agora, ele mais do que nunca era um cara que se impunha na sua literatura, nas suas crônicas, né? na sua visão de mundo, né? E tanto se impunha que ele está aí, vivo, né? 100 anos, e nós estamos aqui falando dele entusiasticamente, com tanto delírio. Poderíamos estar delirando mais, mas como nós estamos na televisão, a gente até se parece que quando ele sentia um exagero em algum setor da cultura, então ele exagerava para o lado oposto, né? Quando as esquerdas não viam, né, as ditaduras em que a União Soviética, a própria Cuba, né,
haviam se convertido, apesar de que há razões históricas para que isso tivesse acontecido, o Nelson mostrava esse lado, quer dizer, satirizando as esquerdas, dizendo que o rapaz na Cinelândia, no centro do Rio, com um cartaz muerte ao imperialismo, dizendo que o sujeito estava odiando em espanhol, né, e não em português. Mas é curioso, o Rui Castro conta no livro dele, ao mesmo tempo ele passa a defender e a elogiar líderes estudantis. E fez a defesa e criticou, lamentou. Do Vladimir Palmeira. Ele ficou encantado com a liderança do Vladimir Palmeira numa manifestação política no Rio de Janeiro. E quando o elenco de Roda Viva foi espancado, poucos dias depois, ele estava ali dizendo, estamos sendo esmagados pelo anti-Brasil. E foi na passeata. Ele que seria um sujeito de direita, estava ali defendendo aquele elenco de esquerda contra os brucutus da direita. Mas acho que essas contradições praticamente estão latentes dentro de todos nós. Isso é o que é mais impressionante. Porque todos nós, de alguma maneira, temos... Se você se sente apontado por o dedo dele, você realmente sabe que em algum lugar você não está bem. Que em algum lugar você está cometendo algum erro. Olha, Yara... É impressionante. É aquele homem que sabe te olhar e imediatamente você fica nu. Olha, você está lançando... Ele está olhando para teu mal, tanto para teu bem como teu mal. Mas teu mal não fica de nenhuma maneira fantasiado. Olha, diante desse entusiasmo que o Nelson Rodrigues produz aqui em vocês, em todos nós, eu não vou esperar mais 100 anos para fazer um outro programa sobre o Nelson Rodrigues. Vocês estão convidados para a gente continuar brevemente discutindo outros aspectos, não só da obra do Nelson Rodrigues, mas da teledramaturgia brasileira, que precisa ser discutida em profundidade. Eu quero agradecer muito, nós estamos chegando ao final do programa, ao Fernando, à Yara, ao Hugo, por terem aceito o convite, por terem participado dessa conversa aqui muito agradável. Eu acho que o telespectador também tem essa mesma opinião. Eu quero agradecer a você que de casa nos acompanha sempre, lembrando que todos podem participar do programa enviando sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico vertv@tvbrasil.org.br ou nos acompanhando tanto pelo Twitter, programa VerTV, ou também agora pelo Facebook. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!